Fala, empreendedor! Dica de livro para você, O Peregrino, de John Bunyan. Esse é o segundo livro mais lido do mundo após a Bíblia. O John Bunyan escreveu esse livro durante a prisão. Ele era pastor, ele foi preso por pregar sem autorização. E esse livro foi publicado em 1678. Durante os 12 anos que o John Bunyan ficou preso, ele tinha sonhos sobre essa história, que trata a história de cristão que sai da cidade da destruição em direção à cidade celestial. Para os cristãos, é a nossa vida, é a busca da nossa essência, da essência da vida, da felicidade, e passando por todos os desafios que a gente passa na vida. E o John Bunyan, ele retrata nessa história as situações que a gente passa no nosso dia a dia como se fossem os personagens, que tanto nos ajudam quanto nos atrasam na nossa jornada. Então, os personagens eles têm nomes como bajulação, hipocrisia, piedade, esperança, que são pessoas que o cristão, que é o personagem do livro, vai encontrando durante o caminho, que é exatamente o que acontece com a gente. Na peregrinação da vida, a gente encontra com diversos desses personagens em que a gente precisa saber lidar, de que forma que a gente pode utilizar isso ao nosso favor ou como essas coisas atrasam a nossa vida. E por que eu venho trazendo este livro para você que é empreendedor? Primeiro, por um principal motivo. É muito importante que a sua vida esteja em equilíbrio. E equilíbrio o que é? Todas as áreas da sua vida tenham uma certa representatividade. Então não adianta você ter uma vida profissional muito boa e uma vida familiar porcaria, você está em desequilíbrio, isso não é bom para você. E a parte espiritual é uma parte muito importante. Independente se você acredita em Deus, se você acredita qual seja a sua fé, a parte espiritual é muito importante para a vida empreendedor. Não só espiritual, mas familiar, relacionamento, lazer, social, tudo isso é importante. Mas aqui, neste livro, depois que eu li, fiz muitas anotações, eu encontrei algumas lições para você, empreendedor, se inspirar e também ler esse livro, O Peregrino. A primeira lição que eu tirei desse livro aqui é que o cristão, durante a peregrinação dele, ele é muito focado no objetivo dele, que é chegar na cidade celestial. Ou seja, durante essa peregrinação, ele encontra diversos altos e baixos, diversos desafios, diversas coisas que acontecem com ele que qualquer pessoa desistiria. Que é o que acontece na nossa vida, né? A gente encontra situações que você fala, nossa, agora eu vou desistir, mas eu não posso desistir. E é isso que o cristão fazia, ele não desistia diante dos desafios, das atribulações da vida. E o interessante nesse livro é que além dos personagens que têm nomes de situações que a gente passa, os lugares pelos quais o cristão passa também tem nomes que remetem a situações que a gente vive na nossa vida. Por exemplo, tem um momento em que o cristão passa pelo vale da humilhação, passa pelo desfiladeiro da dificuldade, passa pelo pântano da desconfiança, enfrenta o gigante desespero, ou seja, são situações que a gente passa. E nesse livro retrata como é que o cristão lida com cada uma dessas situações, tanto com as pessoas quanto as situações, os lugares em que ele passa. Porque aqui ele fica preso num pântano, ele quase se afoga. Tem situações em que a gente trazendo para a nossa vida, são situações em que a gente fala, nossa, agora eu vou desistir. Se você tem um objetivo, uma meta muito bem clara para você, esse livro é uma inspiração. A segunda lição, que é interessante, é a importância da vigilância constante. Numa passagem do livro, o cristão está levando um pergaminho para ser entregue quando ele chegar na cidade celestial. Só que no momento da caminhada dele, ele dorme e perde esse pergaminho. No livro é citado assim que não é bom você dormir, ou seja, você tirar os olhos do seu objetivo, porque você pode acabar se perdendo. Mas, na verdade, quando eu trago isso para o mundo dos negócios, como é que eu enxergo isso? Que você vigiar constantemente não é deixar de descansar. Descansar, aquilo lá que a gente precisa fazer fisicamente, dormir, é necessário sim. E como eu falei anteriormente, o equilíbrio na vida é muito importante. Mas, quando a gente traz para o mundo dos negócios, quando você deixa de vigiar o seu negócio, quando você não tem indicadores,
quando você não sabe exatamente quanto você vendeu por dia, por semana, por mês, quando você não sabe o quanto cada colaborador seu está produzindo, ou seja, você não está vigiando. Então, uma grande chance de você se perder nesse caminho se você não tem uma vigilância constante. A terceira lição que eu peguei aqui nesse livro é quando o cristão ele deixa tudo para trás para seguir o objetivo dele. Ele, inclusive, deixa a família dele para trás. As pessoas não acreditavam que existia a cidade celestial, que existe o céu. E o cristão acreditava e ele falava, eu vou encontrar e eu tô indo, porque ele morava na cidade da destruição, ali não era o melhor lugar. Ele preferia se arriscar para chegar onde ele quer chegar. E às vezes acontece isso na nossa vida, não é? Que a gente precisa deixar algumas coisas para trás, ir contra a opinião de algumas pessoas, em prol de alguma coisa em que a gente acredita, que a gente tem certeza que é o melhor pra gente. Por conta das pessoas duvidando da gente, falando, olha, será que vai dar certo mesmo? Você acaba duvidando de si mesmo. Mas quando você é muito focado e tem aquele objetivo muito claro para você, é necessário sim deixar algumas coisas para trás. A quarta lição é muito interessante e tem tudo a ver com a gente aqui no mundo do empreendedorismo, que é a prática versus o conhecimento. O cristão ele encontra um personagem durante a peregrinação que se chama Tagarela. E esse Tagarela, ele acha que ele sabe tudo. Ele fala muito sobre o que ele entende de Jesus, da Bíblia e tal. Só que, da própria Bíblia, Jesus já disse que não adianta você saber tudo sobre algo se você não coloca em prática. Isso não adianta nada. Se você não põe em prática, então quer dizer que você não sabe. Você só sabe de verdade se você coloca em prática. E não é isso que acontece com a gente estuda, vai acumulando um monte de livro, um monte de informação e acaba não colocando em prática. O que isso quer dizer? Absolutamente nada. E na nossa vida, em geral, é assim. Tanto na vida espiritual, na vida religiosa, quanto no empreendedorismo, no geral. O que vale de verdade não é o quantos diplomas você tem na parede, quantas teses você já montou, você já criou, enfim, o quanto você agiu, o quanto você colocou em prática o seu conhecimento e o quanto você conseguiu ajudar outras pessoas com tudo isso que você sabe. Bom, esse livro, O Peregrino, é um dos melhores livros hoje, atualmente, e ainda continua sendo impresso, relacionado à religiosidade, sim. É um livro para cristãos, para quem acredita em Deus, acredita em Jesus e quem leva essa palavra como um guia para a própria vida. Essa é a minha crença e é por isso que eu venho trazer para vocês, porque eu acho que essa é uma parte também muito importante do desenvolvimento do empreendedor. Então eu venho trazer aqui para vocês algo que eu considerei que é importante, que foi importante para mim, que fez eu refletir sobre uma série de coisas na minha vida e que eu sei que faria diferença na vida de vocês também. Tá joia? Se você gostou desse vídeo, se você já leu esse livro, coloca aqui nos comentários o que você achou. E curta e compartilhe esse vídeo. E até a próxima!